Então nós vamos começar essa palestra de perfuração de poços de petróleo. Tá? Isso aqui é uma palestra que a gente está fazendo como resumo para o Núcleo de Estudos em Petróleo e Energia. E primeiro eu vou contextualizar vocês, né, a respeito do cenário que a gente vai ver nessa apresentação. Então, eu gosto sempre de colocar essa frase aqui no início, porque é uma frase de contextualização. Né? Antes de se ter o refino e distribuição de petróleo, é necessário descobri-lo e retirá-lo das rochas. Né? Então, refino e distribuição é praticamente pegar o petróleo, transformar ele em combustível e vender ele até que você vá lá no posto de gasolina e abasteça o seu carro. Né? Então, antes de chegar nessa etapa, a gente precisa descobrir aonde tem petróleo e retirar esse petróleo até a superfície. Visto isso, a gente tem que entender que existem várias etapas dentro de um processo, né, de uma indústria petroquímica. A primeira etapa, né, na verdade eu vou passar o resumão mesmo, é a parte de licitação de blocos exploratórios. Né? O bloco exploratório é um local, uma região em que tem petróleo, né? Foi feito poços pioneiros e naquele local descobriu que tem petróleo. Né? Então, são várias etapas até chegar no bloco exploratório. Né? Eu coloquei algumas aqui, por exemplo, levantamento de dados, definição e licitação das áreas e assinatura do contrato. Então, o que é esse bloco exploratório? É uma região em que se descobriu que tem petróleo naquela região, mas não se sabe ao certo, né, a quantidade e os locais onde tem esse petróleo. Né, então, eles abrem uma licitação, é feito um pregão com várias empresas, né, e a empresa que pagar melhor consegue arrendar aquela área que tem petróleo ou não. Né? Aí essa empresa vai lá, perfura alguns poços, vê se realmente tem petróleo, e se tiver petróleo, ela começa a produzir petróleo e vender daquela região. Então, primeiro é feita a licitação do bloco exploratório. Uma vez que essa empresa comprou, né, aquele bloco exploratório, começa-se a ter as etapas de produção e refino do petróleo. Tá? E aí, nessas etapas, alguns livros trazem ela dividida em duas, ou três. Eu prefiro dividir ela em duas etapas. Tá? A primeira etapa é a upstream, que é a etapa de exploração e produção. Nessa etapa é onde ocorre a exploração e a produção do petróleo, né, que significa dizer extrair o petróleo e levar ele até a superfície. Ok? A segunda etapa, né, é a downstream, que é a cadeia produtiva do petróleo, que inclui o transporte, refino e comercialização dos produtos. Tá? Essa etapa downstream, às vezes, ela é dividida em duas. Né? Tem uma etapa lá que é a midstream, que é a etapa central, que ela inclui a parte de transporte e alguns equipamentos de processo. Mas isso aí são detalhes. Tá? Então, na etapa de upstream, eu falei para vocês que é a etapa de exploração. A exploração é a busca por jazidas de petróleo e gás natural através de avaliação de uma bacia sedimentar. Eu vou avaliar em uma determinada região se ali tem petróleo e se esse petróleo é viável de levar até a superfície e se eu consigo ter uma produção durante um longo prazo daquele poço, né, que eu perfurei. E a etapa de explotação, também chamada de produção, que é onde eu extraio esse petróleo ou gás natural até a superfície e trato ele e levo para a refinaria. Lembrando que levar para a refinaria e comercializar esse produto já é a etapa de downstream. Então aqui a gente já divide. Né? A etapa de perfuração de poços de petróleo é a etapa upstream e a parte de refino que vocês vão ver com a Cristiane vai ser a etapa downstream. Ok? Coloquei algumas datas aqui, essas datas são estimadas, né, de 2 a 8 anos a etapa de exploração, e aí a etapa de explotação de mais ou menos 27 anos, 30 anos, que é a etapa que eu retiro o petróleo e começo a comercializar ele. Certo? Então, na etapa upstream é o que a gente vai ver aqui na apresentação de hoje. Primeiro eu vou falar para vocês o histórico de perfuração. Né? A perfuração, a primeira perfuração realizada
foi relatada em 600 anos antes de Cristo pelos chineses, né? Perfuração ali possivelmente para extração de água, para consumo. E a primeira perfuração de um poço de petróleo foi relatado em 1859, que foi perfurado um poço chamado Poço Drake, na Pensilvânia, em que foi perfurado pela perfuração percursiva um poço de 21 metros de profundidade. Então, até então, existia petróleo bem raso mesmo, 21 metros de profundidade, a gente vai ver que são poços muito rasos, e aí foi utilizada essa tal perfuração percursiva. A perfuração percursiva ela é uma perfuração, né, que pega uma estaca e começa a bater essa estaca e fragmentar as rochas. Tá? Essa perfuração ela é útil, mas ela não consegue atingir profundidades muito grandes. Por isso, começou-se a desenvolver a tecnologia de perfuração rotativa. Tá? Então, o primeiro poço foi o Poço de Lucas, que foi perfurado, né, a uma profundidade de 354 metros. Esse poço é lá no Texas, que tinha uma produção aí de 10 mil metros cúbicos por dia. Tá? Então, a perfuração rotativa, diferente da percursiva, você roda uma broca, né, e aplica um peso sobre essa broca. Essa broca vai começar a fazer um buraco e você consegue atingir profundidades maiores, diferente daquela perfuração percursiva. Certo? Então, primeira dúvida que eu deixo para vocês: onde é encontrado o petróleo? Tá? Então, nós vamos ver como que o petróleo é feito, né? Onde que ele é encontrado, onde que ele se situa, numa região que eu vou denominar de região subsuperfície. Certo? Então, quando eu falar região subsuperfície, é aquela região que está abaixo do nível da superfície terrestre. Certo? Então, nessa região subsuperfície, a gente sabe que existem 3 tipos de rochas, né, no planeta Terra. Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas são provenientes aí do resfriamento do magma vulcânico. As rochas sedimentares, do acúmulo de sedimentos, né, e as rochas metamórficas, elas são geradas a partir da modificação das rochas ígneas ou sedimentares. Algumas modificações físicas ou químicas. Tá? Então, o petróleo ele é encontrado principalmente em rochas sedimentares. Certo? Eu vou explicar mais para frente por que elas são encontradas em rochas sedimentares. Então, são as bacias sedimentares que fornecem condições adequadas para encontrar o petróleo que a gente vai perfurar, aprender a perfurar daqui a pouco. Tá? Então, locais que a gente pode encontrar petróleo são arenitos, folheiros, calcários, entre outros tipos de rochas. Ok? Então, nessas bacias sedimentares, nós temos rochas específicas. Essas rochas são porosas e, diferente do que a gente estava acostumado a aprender, o petróleo ele está presente dentro do poro da rocha e não em um lago subterrâneo. Né? Então, o petróleo ele vai estar dentro da rocha, dentro do poro dessa rocha. Certo? E esses poros, para que haja, né, a efetiva migração do petróleo até a superfície, é necessário que esses poros estejam interconectados para que o petróleo saia desses poros e vá em direção até a superfície. Tá? Coloquei um exemplo para vocês aqui de uma rocha sedimentar, possivelmente um calcário, todo poroso, aonde tinha petróleo dentro desses poros e ele acabou saindo, né? Foi feita uma remoção do petróleo e a gente pode ver que não é um lago subterrâneo, e sim rochas porosas que têm petróleo dentro. E como ele é gerado? Né? Então, o petróleo, eu já disse para vocês, ele é gerado numa rocha sedimentar. E agora a gente tem que entender como que essa rocha sedimentar ela foi criada e como o petróleo surgiu dentro dos poros dessa rocha sedimentar. Vamos pensar no processo de criação da rocha sedimentar. A rocha sedimentar ela é feita a partir da aglutinação de sedimentos formados durante um longo tempo aí, né? E quando foi aplicado alta pressão, alta temperatura. Certo? Então, uma rocha sedimentar ela é feita a partir de sedimentos. Né? Então, tinha uma bacia sedimentar com vários sedimentos, partículas, e a rocha ela tem
uma determinada nomenclatura com base nesse tamanho de partículas que estava acumulado. Essas partículas vão começar a colar uma nas outras, gerando a rocha sedimentar, certo? Mas e se nesse momento que essa partícula começar a colar uma na outra, tivesse também matéria orgânica junto com esses sedimentos? Então, se tivesse matéria orgânica, essa matéria orgânica também iria fazer parte da rocha sedimentar, né? Então, nós podemos citar exemplos de matéria orgânica nessas bacias sedimentares, como acúmulos de plânctons, resíduos vegetais ou animais, certo? Então, essa matéria orgânica foi acumulada junto com os sedimentos, essa rocha sedimentar foi gerada e nos poros dessa minha rocha sedimentar tem matéria orgânica que também foi submetida a alta temperatura e a alta pressão, certo? Risquei aqui animais, né? Eu coloquei dinossauro aqui, mas é um mito, tá? Petróleo não é feito de dinossauro. Petróleo é feito de resíduos vegetais ou resíduos marinhos, matéria orgânica vegetal ou matéria orgânica marinha na forma de plânctons. Mais especificamente, os fitoplânctons, certo? Então, nós temos o acúmulo dessas duas matérias orgânicas na rocha e essa rocha sedimentar formando, então, a primeira rocha que vai ser chamada de querogênio, certo? Então, esse querogênio ele vai ser submetido a alta pressão, alta temperatura durante um longo tempo. Vai ocorrer reações químicas nessas bases orgânicas aqui e vai transformar a árvore, o plâncton, em petróleo se houver ausência de circulação de água, certo? Então, essa matéria orgânica ela vai, durante vários anos, décadas, séculos, etc., submetida a alta pressão, alta temperatura, vai modificar quimicamente, se transformando em petróleo. Ok? Lembrando que petróleos fabricados a partir de matéria orgânica vegetal normalmente não são petróleos muito pesados, tá? E normalmente quando tem uma bacia sedimentar formada a partir de material vegetal, árvores, folhas, etc., normalmente dá origem a um reservatório de gás natural. Então o petróleo foi gerado, Então, antigamente, lá na bacia sedimentar, a rocha sedimentar foi feita a partir de resíduos orgânicos com sedimentos. Essa rocha, eu vou denominar ela de rocha geradora, tá? Então, é a rocha que vai gerar o petróleo. Então, continuando, nós temos a rocha geradora, que vai gerar esse petróleo, e esse petróleo, após ele ser gerado, ele vai ocorrer uma migração, E aí existem várias teorias na literatura sobre essa migração do petróleo. A mais aceita é que a migração do petróleo ela é feita porque o seu volume aumenta, Isso causa microfraturas ou até mesmo a água começa a expulsar esse petróleo dessa rocha geradora. Então esse petróleo ele sai da rocha geradora, tá? Ele sai da rocha geradora e encontra uma outra rocha que também tem que ser porosa, tá? Que eu vou chamar de rocha reservatório. Só que essa rocha reservatório, ela só vai acumular petróleo se houver uma armadilha para segurar, para reter esse petróleo. Porque senão o petróleo vai continuar migrando de uma rocha para outra até encontrar uma barreira para que haja para que cerque, esse petróleo e ele seja acumulado. Tá? Então, nós temos a rocha reservatório com armadilhas que podem ser armadilhas estruturais ou estratigráficas. Essas armadilhas normalmente são formadas por meio da movimentação das placas tectônicas. Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco que vai dar para exemplificar melhor essa parte. Tá? Então, essa armadilha ela é feita por meio de uma rocha que a gente chama de rocha selante. A rocha selante ela tem característica de ser impermeável e de cobrir parte dessa rocha reservatório, tá? Formando como se fosse uma capa, por isso que ela é também denominada de rocha capeadora. Ela vai capear a rocha reservatório e vai se tornar propício o acúmulo de petróleo naquela rocha.
Tá? Alguns exemplos que nós temos são os evaporitos, folhelhos e até mesmo a camada de sal que nós temos aí do pré-sal. Vou pegar um exemplo aqui, já para vocês entenderem. Nessa imagem aqui, nós temos um exemplo de uma armadilha estrutural na forma de dobras. Tá? Nós temos a rocha geradora, que é uma rocha sedimentar, que houve o acúmulo de matéria orgânica, houve a geração do petróleo. Esse petróleo foi expulso da rocha geradora, encontrou uma rocha muito porosa, que é chamada de rocha reservatório, que era capeada por uma rocha selante, e houve o acúmulo do petróleo em uma região dessa rocha reservatório. Tá? Então, pelo fato de haver esse acúmulo de petróleo nessa região, esse poço de petróleo ele gerou uma quantidade de petróleo grande o suficiente para se tornar viável a perfuração e extração desse petróleo até a superfície. Certo? Então, não basta só gerar o petróleo e esse petróleo ir para uma rocha reservatório. Essa rocha reservatório tem que comportar uma quantidade suficiente de óleo para que seja viável a sua extração até a superfície. Certo? Um outro exemplo é um exemplo de uma armadilha estratigráfica, né, que foi feito por meio de movimentações de duas placas tectônicas. Tá? Então nós temos uma movimentação aqui do lado esquerdo e outra aqui do lado direito, em que formou uma estrutura que foi possível o acúmulo de petróleo na minha rocha reservatório, né, em quantidades suficientes que seja viável a sua extração até a superfície. Então, mais uma vez, gerou-se o petróleo na rocha geradora, houve a migração para a rocha reservatório até encontrar uma armadilha estrutural que proporcionasse o acúmulo de petróleo nessa região. Ok? E como eu encontro um poço de petróleo, então? A gente sabe que ele é gerado a partir de matéria orgânica, precisa de ter vários detalhezinhos para que ele seja acumulado, mas aonde que eu encontro esse petróleo, sendo que eu não consigo observar, a minha região subsuperfície? Então, existem métodos para se procurar o petróleo nessa região que a gente não enxerga. Tá? E aí a gente entra na parte de prospecção de poços, prospecção de petróleo. E para fazer essa prospecção, são feitas alguns levantamentos de informações geofísicas por meio de alguns métodos. Tá? E existem vários métodos para levantar essas informações e eu vou citar alguns principais aqui para vocês. Então, o primeiro método, o método mais simples, é o método geológico, em que é feito um estudo das rochas superficiais, das rochas que a gente consegue visualizar na superfície terrestre, e por meio dessas rochas a gente consegue inferir sobre as rochas que estão na região subsuperfície. Tá? Então, a gente consegue saber o que tem debaixo da terra por meio das rochas que afloram na região de superfície. Outros métodos são os métodos, por exemplo, potenciométricos. Os métodos potenciométricos, eles medem propriedades, por exemplo, campo gravitacional e campo magnético da Terra, as variações dessas propriedades com o tipo de rocha que tem na região subsuperfície. Certo? Então, se eu tenho uma rocha mais densa, eu tenho uma variação no campo gravitacional e no campo magnético da Terra. Só que essa variação ela é tão pequena que é preciso de ter equipamentos com alta precisão para detectar efetivamente essa variação nessas propriedades. Outro método, que é bastante utilizado, é o método sísmico. O método sísmico consiste em emitir uma onda sísmica, seja em ambiente terrestre ou em ambiente marinho. Tá? Então é emitida uma onda sísmica por meio de uma explosão de dinamite, um canhão de ar, ou até mesmo terremotos. Essa onda sísmica ela vai se propagar na rocha e dependendo do tipo da rocha e da sua profundidade, essa onda ela vai ser refletida até a superfície com uma velocidade e um tempo diferentes, dependendo do tipo de rocha. Tá? Então, eu emito a onda sísmica, ela vai ser refletida pela rocha e eu fico com geofones aqui para verificar a reflexão dessa onda para eu descobrir o que tem
nessa região subsuperfície com base nessa reflexão. Tá? Então, no geral, a onda ela retorna com um tempo e uma velocidade diferentes com base na densidade, porosidade e profundidade da rocha. Com base em todas essas informações e em outros métodos, é possível a gente fazer um mapeamento de uma região e verificar, por exemplo, regiões possíveis de serem acumulado petróleo. Então, nós temos aqui essa região preto, regiões que possivelmente têm um acúmulo de petróleo em quantidades significativas o suficiente para serem viáveis financeiramente para extrair até a superfície. Certo? Então não existe um método absoluto para encontrar um reservatório de petróleo. Existem contribuições de vários métodos que me fornecem informações para gerar gráficos assim e eu ter uma determinada porcentagem de confiabilidade para dizer que naquela região tem petróleo. Tá? Só que normalmente a Petrobras ela costuma estar numa taxa de acerto aí de uns 90% a 95% de acerto em locais que tem petróleo ou não.